Olá, sejam bem-vindos de volta, agora a essa segunda unidade que tem como foco as articulações entre política habitacional, financiamento e produção da cidade e do espaço urbano. Como se sabe, o crescimento da população urbana brasileira foi acompanhado do agravamento dos problemas urbanos, ambientais e também das desigualdades socioespaciais, com agravamento tanto da ilegalidade como da precariedade habitacional. No início desse século, a estimativa era de que existia entre 40% e 50% da população das grandes cidades brasileiras vivendo na informalidade, 20% delas em favelas. Mas isso não é apenas resultado do crescimento populacional nos grandes centros. Em grande medida, como mostra a literatura das ciências sociais, isso tem a ver com características históricas do desenvolvimento do capitalismo em países periféricos ou semiperiféricos, como é o caso do Brasil. Países nos quais as restrições para o acesso à terra adequada e bem localizada na cidade soma-se à atuação do Estado sobre a chamada produção e reprodução do espaço urbano, que é historicamente marcada pela seletividade, que acaba favorecendo determinados segmentos sociais. Francisco Oliveira, importante sociólogo dos temas urbanos e regionais, que faleceu recentemente, sempre argumentou que o Brasil não conseguiu incorporar e operacionalizar os fundamentos básicos daquilo que ele chamava de economia política da social-democracia, caracterizada pelo papel estratégico do chamado fundo público. Ele se referia a modalidades de ação do Estado, presentes, por exemplo, em boa parte dos países europeus, que criaram por lá um padrão de financiamento que incorpora, de maneira estável e previsível, uma espécie de salário indireto, por meio da subvenção de moradia e de infraestrutura urbana, algo voltado para a redução dos custos de reprodução da força de trabalho. Isso não só garantiu, naqueles países, o acesso à moradia, como também liberou uma parte da massa salarial dessas pessoas para impulsionar o mercado interno, algo fundamental para o desenvolvimento industrial. Por aqui, bem ao contrário, um breve retrospecto das políticas habitacionais mostra uma notável ausência do Estado no planejamento do setor habitacional. E quando esteve presente, o Estado não conseguiu, na verdade, atender a população de menor renda. Da mesma forma, a política urbana também não contribuiu para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia. Os instrumentos urbanísticos sempre foram aplicados de maneira a atender aos interesses da elite e do mercado imobiliário e contribuíram, sobretudo, para aumentar as disparidades socioespaciais. Na década de 2000, vários acontecimentos geraram uma certa expectativa de que um novo rumo para as políticas urbanas e habitacionais poderia estar sendo gestado. Em 2001, por exemplo, foi aprovado o Estatuto da Cidade, uma lei federal que regulamentou o capítulo da Constituição de 1988 que trata da política urbana, nos seus artigos 182 e 183. E assim estabeleceu instrumentos para fazer cumprir a chamada função social da propriedade urbana. Isso foi o resultado de muitos anos de articulação e reivindicação de movimentos sociais, entidades profissionais e acadêmicas, organizações não governamentais, parlamentares, entre outros. No seu artigo 50, o Estatuto da Cidade estabeleceu a obrigatoriedade de os municípios aprovarem ou revisarem os seus planos diretores, buscando, dessa maneira, incorporar os princípios e instrumentos previstos na norma. Também determinou que tais planos fossem elaborados de forma participativa. Desse modo, o Estatuto da Cidade tentava romper com um padrão de planejamento tecnocrático e centralizado que até recentemente marcava as cidades brasileiras. E abriu, assim, também uma expectativa em torno de uma nova geração de planos diretores, que pudessem vir a aglutinar um universo mais amplo de atores, de interesses e de agendas. Instrumentos como as chamadas Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS, assim como a concessão de uso especial para fins de moradia, podem ser previstos no plano diretor e podem ser utilizados para promover a urbanização e recuperação dos assentamentos precários. As ZEIS também podem cumprir um importante papel de reservar terras vazias e bem localizadas para a produção de habitação social. Além disso, instrumentos como o parcelamento e edificação e utilização compulsória, o imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo, desapropriação com pagamentos de títulos, se forem instrumentos incorporados no plano diretor, eles teriam o papel de conter a retenção especulativa do imóvel urbano e, assim, estimular a sua oferta na direção de democratizar o acesso. Já outros instrumentos, como a chamada outorga onerosa do direito de construir,
eles podem contribuir para uma ocupação mais igual do território e compatível com o estoque de infraestrutura disponível. Ou ainda, podem também canalizar recursos para promover recuperação ambiental de assentamentos precários, a construção de habitação social e a viabilização de equipamentos urbanos nas periferias. Muitas dessas medidas e instrumentos, no entanto, não são adequadamente utilizados, porque, em sua implementação, interferem forças sociais muito poderosas, que acabam bloqueando o melhor uso desse marco regulatório, que é até interessante. Outra mudança importante nesse século foi a criação, em 2003, do Ministério das Cidades. Com ele, foram instituídas novas diretrizes programáticas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e foi também definido um novo marco regulatório. Também houve um significativo aumento dos investimentos na área da habitação, com ampliação dos subsídios para atendimento à população de mais baixa renda. Essa perspectiva positiva também estava muito relacionada com a retomada do crescimento econômico, com a ampliação de programas de transferência direta de renda, como o Bolsa Família, e também com o fortalecimento de mecanismos de participação na gestão urbana e habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida se tornou uma das principais marcas da política social do governo federal no período, ao ampliar o acesso à habitação para a população de mais baixa renda. Nesse período, a habitação de interesse social ganhou então centralidade na agenda governamental. Mas essa nova situação também não se fez sem contradições. Ao mesmo tempo em que foram canalizados recursos muito volumosos e subsidiados, foram atendidos também os interesses do setor imobiliário e da construção. Foram também facilitados mecanismos visando o aumento dos preços fundiários e imobiliários praticados por aquele setor. Ao contrário das expectativas criadas, perdeu-se uma oportunidade de promover, na verdade, uma maior articulação entre as políticas habitacional e urbana. As crises econômicas e políticas que se sucederam na segunda década desse século trouxeram uma mudança radical desse quadro. Com o fim do governo Dilma Rousseff, em 2016, o governo de Michel Temer deu início a um amplo processo de reformas estruturais de caráter neoliberal e a uma agenda de austeridade, cujo maior símbolo foi a aprovação do projeto de emenda constitucional que estabeleceu um teto de gastos para o setor público. As mudanças levaram à redução dos programas de cunho redistributivo e, no campo da política habitacional, houve uma forte diminuição dos investimentos no setor, com impacto na concessão de subsídios diretos, que não se manteve no patamar alcançado no ciclo anterior. Como se vê, então, duas ideias aqui são importantes. Primeiro, as duas primeiras décadas desse século foram palco da criação de inovações importantes nos marcos regulatórios da política habitacional e urbana. Mas houve, ao mesmo tempo, uma significativa dificuldade na sua implementação, cuja principal consequência foi a continuidade da separação entre o tratamento do déficit habitacional e a agenda urbana. Segundo, nos anos mais recentes, no rastro das crises econômica e política em que o país se envolveu, uma dificuldade adicional é dada pela significativa redução na disponibilidade de recursos e até mesmo na revisão de parte dos instrumentos de políticas públicas que foram até então adotados, ainda que com aquelas ambiguidades já mencionadas. Um exemplo desse novo contexto é a proposta em tramitação no Poder Legislativo de revisão da forma como se define a chamada função social da propriedade. Isso teria um efeito severo sobre o princípio mesmo que organiza todo o marco legal atual. Quais são os desafios, então? Um desafio para a política habitacional e urbana é, portanto, a articulação da lógica do financiamento das políticas setoriais às estratégias de desenvolvimento urbano, para financiar habitações em áreas mais adequadas e mais bem localizadas na cidade. É necessário implementar estratégias que conectem os financiamentos dos repasses federais e estaduais à aplicação de leis e planos urbanos ou territoriais locais mais voltados ao cumprimento da função social da terra urbanizada. Sendo o governo federal o financiador do programa, ele teria a prerrogativa de fazer maiores exigências quanto às características, localização e qualidade projetual mais adequada ao perfil da demanda habitacional em nosso país. Além disso, ele poderia induzir a estruturação ou aprimoramento do planejamento habitacional municipal, por meio da validação do cumprimento das exigências para adesão ao SNHIS. Outro desafio é a consolidação do Estatuto da Cidade, porque ele fornece as bases para que a terra urbana cumpra sua função social e o direito à moradia digna seja assegurado.
A maioria dos planos diretores não tornou os instrumentos aplicáveis. Como se vê, muito ainda pode ser feito, mesmo nos marcos legais atuais. Cabe aos gestores públicos estarem atentos para as possibilidades que esse marco oferece, mesmo num contexto de crise como o atual. Nós chegamos então ao fim dessa unidade e nos vemos na nossa próxima videoaula, agora que tratará especificamente da política habitacional rural. Até lá!